Boa noite, gente. A graça e a paz do nosso Mestre Jesus. Vai começar mais um estudo, mais uma doutrinária, agradecendo o convite, agradecendo a nossa irmã Gatão a oportunidade de servir mais uma vez nessa casa que eu tanto amo e numa noite com tanta notícia boa. E hoje, o nosso estudo sobre a indulgência, eu trouxe alguns fragmentos, especificamente do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, bem-aventurados, os que são misericordiosos, especificamente a parte sobre indulgências, e ainda mais especificamente a parte das instruções dos Espíritos. É interessante porque esse é um tema muito conhecido. A essência do ensinamento sobre a indulgência, todos nós sabemos, todos nós conhecemos. Mas, quando a gente repassa, quando a gente revisita essas instruções, parece que de cada vez que a gente vai olhando, a gente vai enxergando de uma maneira mais ampla, de uma forma mais específica. E compartilhar essa mensagem aqui hoje tem me deixado revirada desde terça-feira. A gente vai vivendo essa mensagem e os dias não têm sido fáceis. Por quê? É uma mensagem muito bonita, só que ela é muito diretiva. Ela nos confronta, ela nos coloca diante de nós mesmos. E estar nessa postura de querer aprender e de querer viver é se permitir ser desconstruído, nas nossas posturas, nas nossas verdades, naquilo que muitas vezes tem sustentado o nosso olhar sobre nós e sobre a vida. Já no item 16, a mensagem já é algo assim, que a primeira frase já é uma frase que nos exige posicionamento. Espíritas, queremos hoje nos falar da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão pouco pratica. Então, a primeira definição de indulgência aqui é um sentimento. Então, tem a ver com algo que está interno, que não está no nosso racional. Não é algo para estar no cognitivo. É algo para estar no nosso interior. Naquele espaço que só nós temos acesso. A gente não tem como acessar o sentimento do outro, a não ser que o outro compartilhe. Então, quando a indulgência é colocada enquanto um sentimento, já requer de nós um olhar para conosco. Para que a gente identifique os nossos sentimentos diante das nossas ações. E um sentimento que é doce, fraternal e que é uma obrigação. Que a gente deve ter. A gente tem que ter. A gente precisa aprender. Se a gente ainda não vive a indulgência enquanto sentimento doce e fraternal, a gente está em vida. A gente ainda está numa condição que essa mensagem tem 160 anos. Ela é de 1863. E talvez nestes 160 anos a gente ainda não tenha aprendido. E está logo destacado. Poucos praticam. Então a gente sabe. A instrução, enquanto conhecimento no campo do cognitivo, a gente sabe. Mas, e aí, esse revirar sobre mim esses dias onde é que eu estou? Eu estou entre esses poucos que praticam, ou eu estou entre tantos que sabem, mas que ainda não sentem? Então, a indulgência, a instrução vem logo em seguida. A indulgência não vê os defeitos alheios. Ou seja, onde é que está meu olho? Para onde está o meu olhar? E
ver, ou seja, não é para ver. Mas se os vê, evita comentá-los ou divulgá-los. E aí é um outro confronto. A pergunta é, eu vejo? Quando eu olho para o outro, o que é que eu vejo? Eu vejo o defeito do outro, eu vejo a falha, eu vejo aquilo que eu acho que é errado, né? Porque eu estou olhando com a minha visão. E quando eu vejo, se eu vejo, como é que eu lido com isso? Gente, a instrução é clara. Não tem como a gente interpretar de outra maneira. Eu peguei algumas versões para comparar, não tem como a gente sair da essência da instrução. A instrução precisa ser assim. A mensagem é clara. A indulgência não vê o defeito dos outros. Então, se eu vejo, o que é que eu faço com isso? A orientação é: não comente e nem divulgue. Tem mais. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios. Jamais. Não é de vez em quando. É jamais. Com os atos com que os outros estão fazendo. A menos que seja para prestar um serviço. Aí a gente volta na frase anterior. Se eu vejo, não é para comentar nem para divulgar. É para quê? É para me colocar numa condição de servir a esse irmão. Mas ainda assim, com cuidado, vai estreitando. Não é para ver. Mas se ver, é para você servir. Mas esse serviço tem que ser com cuidado. Atenuando esses erros, esses equívocos, esses defeitos, o quanto for possível. Então veja, não é para ver. Se ver, é porque a gente precisa servir, mas é para servir com cuidado, atenuando, diminuindo, minimizando o que eu vejo de erro no irmão. Já estão sentindo um aperto no coração? O nó ainda está aqui na garganta. Quando a gente olha, quando eu olho para mim, eu vejo, meu Deus, 160 anos, essa mensagem. Quantas vezes eu já não li isso? A primeira vez que eu li o Evangelho todo, gente, eu tinha 14 anos de idade. Estou com 45. E essa mensagem me revirou, de ponta cabeça. Quando eu olhei para essa clareza que não permite outra interpretação. Yara, é assim, precisa ser assim. Você deve se comportar assim. Quando eu olhei para mim, meu Deus, quão longe eu ainda estou disso. A psicologia fala que a gente vê no outro aquilo que é nosso, é a projeção. Então não é para ver, porque não é para a gente projetar no outro aquilo que é meu. E se em algum momento o outro estiver num conflito moral, se o outro estiver numa situação que requer o meu auxílio, eu preciso servir, me colocar como alguém que serve a esta pessoa, não como alguém que julga, que acusa e nem que se sente melhor. Com cuidado, minimizando. E muitas vezes a gente tem prazer em meter o dedo na ferida do outro. Principalmente quando são as pessoas mais próximas, que a gente até já deu um conselho. Se eu fosse você, eu não faria isso. Então não faz isso não, senão vai acontecer. E a pessoa vai e faz. Nesse momento, ao invés da gente oferecer colo, cuidado, geralmente qual é a nossa vida? Mas eu lhe avisei. Você fez o que você quis. Nesse momento, quando a indulgência,
é um sentimento que nos move na relação com o outro, o nosso serviço nesse momento, que o irmão, e aí o que é muito importante? A gente entender que a nossa ajuda, ela só é útil se for solicitada pelo outro. Nenhuma ajuda vai ter sentido se não for solicitada. Que a pessoa muitas vezes nem enxerga. E neste momento, se for um momento de servir ao outro, de auxiliar em um momento que ele me solicite, que ele me convide para auxiliá-lo, não faz observações chocantes, nem traz censura nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. No momento que alguém próximo de nós compartilha uma situação, de um ato, de uma postura, de uma conduta, que aquela pessoa muitas vezes já está até envergonhada do que fez, já está com um sentimento de culpa. A nossa missão está clara, é aconselhar. Não diz que é para a gente controlar, não diz que é para a gente dizer o que é o outro fazer, é aconselhar, mas de uma maneira velada, sutil, disfarçada. Justamente para quê? Para que nesse momento que a pessoa já está ferida, doída, vivendo um conflito, vivendo um processo de transformação interna, a gente não seja alguém que vai piorar, que vai causar ainda mais sofrimento. Mas que a gente seja alguém que ampare de uma forma cuidadosa, sutil e velada. Olha o que é que o irmão José traz. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos. Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos. Tem 160 anos essa mensagem. Ou seja, a severidade é de nós para nós mesmos. Olhar para a gente com severidade, mas para o outro, o nosso olhar é o olhar da indulgência, movido pelo sentimento da indulgência. Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta. Se a gente para um pouquinho para olhar as nossas relações, família, no trabalho, nossas amizades, a gente tem sido alguém que tem agido com mais severidade com o outro, ou a gente tem sido alguém mais indulgente? E quando eu olho para mim, os meus equívocos, os meus deslizes, os meus erros, os meus defeitos, como é que eu lido? Eu tenho sido severa, tal qual os Espíritos têm orientado, ou nesse momento eu busco misericórdia? A severidade é com o outro, comigo eu quero a misericórdia. A instrução é clara. E aí, esse primeiro tópico foi compartilhado pelo irmão José em 1863. E aqui a gente pensa. Quando eu olho para o outro, o que é que eu vejo?
projetando no outro. A psicanálise diz que a gente nada a vê, a gente reconhece. Então, o que eu identifico no outro são partes, são fractais, que já estão em mim. Só que nós somos cegos em relação a nós mesmos. Nós construímos conceitos sobre nós, e na maioria das vezes são conceitos ilusórios. E é por isso que esse olhar sobre a gente é tão difícil, tão doloroso. Nós buscamos, muitas vezes nas nossas relações, justamente a confirmação daquilo que a gente acha que é, daquilo que a gente gostaria de ser. Quando chega uma situação que me mostra que eu não sou bem assim como eu acho que eu sou, porque eu não sou bem assim como eu gostaria de ser, como é que eu lido com isso? A projeção é um mecanismo de defesa. Ou seja, diante de algo que eu vejo em mim, que eu quero negar, ou que eu ainda não tenho condição de enxergar, Deus é misericordioso, Ele entende a nossa capacidade de ver em coisas que a gente ainda não vê, por isso que o processo de evolução é tão grande, é tão longo, e por isso que o autoconhecimento é infinito. Não tem término, não tem dia que a gente começa. Porque existem momentos que a gente ainda não consegue ver. Por isso que a gente lê tantas vezes as mesmas passagens dos livros e a gente enxerga completamente diferente. Que a nossa capacidade de ver depende de uma condição emocional, cognitiva e espiritual. Aí eu acredito que isso também é proteção divina para que a gente tenha a condição de ir se desmanchando aos poucos, para a gente não desabar de vez. E reformando a casa aos pouquinhos. Senão a gente não sustenta, de repente, aquilo que a gente olha para a gente. Mas o convite à reflexão é essa. Quando eu olho para o outro, o que é que eu vejo? E o que eu faço com o que eu vejo? Instrução a gente já tem. Instrução é seguir. Quem segue normas operacionais padrões de segurança, normas operacionais em diversos setores, sabe que tem que fazer. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não concorde, tem que ser feito para o próprio bem. Foi mais ou menos o que eu senti lendo essas instruções. Tem que. E quando eu vejo o que eu vejo, o que é que eu faço com isso? Qual é a minha ação? E aí passa a ser responsabilidade minha. Como eu lido com o que eu vejo, é minha responsabilidade. É minha conduta. É meu manejo. No tópico 17, tem mais instrução para a gente. Sede indulgentes para as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não diz que é para ser algumas. As menos graves. Quaisquer que sejam. Precisa ser mais claro? Ou seja, é incondicional. São todas as faltas. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. Novamente a severidade comigo, não com o outro. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como usastes para com os outros. Aí o aperto da garganta aumenta. Porque aqui é condicional. Se eu não agir assim com o outro, Deus não vai agir comigo. Não tem outro caminho. Sede severo com você. Mas, em relação às falhas alheias, sede indulgente. Qualquer falha. E a maneira como você vai lidar com a falha do outro, com aquilo que você vê
na conduta do outro, vai ser a mesma maneira que você vai receber de Deus. Todo o restante desse tópico, ele nos orienta, diante de uma situação dessa, o que fazer. É uma mensagem muito direta, gente. Não tem argumento. Não tem campo semântico interpretativo. É isso, norma operacional básica. E a orientação do irmão João é: ofereça ao outro. Nesse momento que o irmão falha, que alguém comete um erro, qualquer que seja a nossa conduta, é padrão. É oferecer ao outro suporte. Mas não é o suporte de suportar, como a gente diz, eu não estou suportando mais fulano. Eu suporto fulano a pulso. Não, é de dar suporte. Igual essa mesa aqui, dá suporte para esse notebook. Igual essa mesa aqui, dá suporte para esse datashow. Igual esse instrumento aqui, dá suporte para o celular. Suportar é isso. É dar condição para que o outro se mantenha em pé. No momento que que o outro não tiver mais condição de se manter em pé, seja devido à consequência desse defeito, dessa falha, seja porque a pessoa está arrependida, envolvida em culpa, naquele momento que o outro que falhou está fraco, dê suporte, dê condição para que o outro se mantenha em pé. Além de dar o suporte, ofereça perdão. Não precisa que o outro peça. Perdão, a gente dá, independente do outro pedir ou não. E a gente fica esperando o outro reconhecer. Enquanto fulano não vier me pedir perdão, eu não falo com ele. Enquanto fulano não vir falar comigo, eu não vou falar com ela. Sabe como é o nome dessa conduta, dessa postura? Orgulho. Porque no fundo o que a gente quer é ver o outro se humilhando. Porque no fundo o que a gente quer é o prazer de ver o outro arrependido. Então, de verdade, eu não quero perdoar. E o perdão genuíno, a gente dá. Independente do outro que pedir ou não, nem precisa de fato. Que é oferecido. Além disso, a gente precisa oferecer ao outro estímulo para prosseguir. Igual uma criança, quando cai, que está aprendendo a andar. Então, o bebezinho cai, a gente vai, olha, não foi que machucou, quebrou alguma coisa, precisa de algum cuidado. E aí, o que é que a gente faz logo em seguida? Bota de pé e diz: anda. Caiu, levanta e vai. E por que é que a gente acha que os adultos, que os seres humanos encarnados maiores não precisam desse mesmo estímulo? Se a gente olhar para a nossa trajetória, quantas vezes que nós caímos, a gente precisou tanto de um estímulo? E muitas vezes a gente não teve nenhum. Então, quando alguém cai, eu vou oferecer esse estímulo até como uma oportunidade de praticar aquilo que eu acredito. E o irmão João encerra esse tópico mostrando que, além da gente oferecer suporte, perdão, estímulo para prosseguir, é a oportunidade que a gente tem de mostrar a bondade e a misericórdia de Deus. De compartilhar esse Deus que ama incondicionalmente e que entende as nossas faltas. E que nos dá, inclusive, sustento espiritual para a gente lidar com as consequências dos nossos atos. Porque a gente sabe, as nossas falhas, a gente vai colher. Que é a lei da justiça. E o que é a misericórdia? É Deus nos dar condição espiritual para vivenciar essa colheita, que nem sempre é a que a gente gostaria de ter.
Então, mesmo no momento que a gente está colhendo as consequências dos nossos erros, a gente tem uma espiritualidade que nos ampara e nos orienta. E a gente também, enquanto espírito encarnado, pode oferecer esse suporte, esse amparo. A gente pode ser agente da misericórdia de Deus diante das faltas alheias. Se a gente for olhar para a gente, até se a gente fizer uma reflexão assim, na maioria das vezes, como é que eu acho? E ainda tem uma justificativa que o irmão João nos orienta, é que a nossa conduta de oferecimento disso tudo ao outro é para justamente não cair novamente. E a gente diluiu uma crença na nossa cultura, porque além das nossas crenças individuais, existem as crenças culturais que diz que a gente tem que bater a cabeça para aprender. Isso não é verdade, não. Já pensou que se a gente acreditar nisso e a gente for aprender a dirigir carro batendo, a gente aprende justamente a não bater. Então a gente não precisa, não é necessário. Porque inclusive, quantas vezes a gente já bateu cabeça, tantas vezes, e se a gente tiver o direito de saber, será que há quantas encarnações a gente não vem batendo cabeça e não aprendeu ainda? Porque quando eu me dei conta que essa mensagem, com 160 anos, eu pensei, meu Deus, quantas encarnações eu já tive de lá para cá, e quando eu olho para mim, eu ainda estou tão distante disso. Mas a nossa conduta com a indulgência é para que a gente seja alguém que dê suporte para que o outro não caia novamente. E na medida que a gente age assim com os outros, a gente recebe também. Só que muitas vezes a gente espera receber para depois dar. E muito do nosso discurso é isso. Meu pai não me deu, minha mãe não me deu, minha família não me deu, não tive a oportunidade. Não importa, isso não entra aqui em questão. Está dizendo que a gente tem que. Não importa se a gente recebeu ou não. É obrigação nossa. A gente tem que aprender. E se eu ainda não aprendi, eu estou batendo cabeça. O tópico seguinte tem uma palavrinha que a gente gosta muito, né? Todo espírita se reconhece como espírita, gosta muito da caridade. Então vamos lá. Queridos amigos, sede severos para vós mesmos e indulgentes para as fraquezas alheias. Outro irmão espiritual, a mesma frase. De novo, a mesma orientação, a mesma instrução. Essa também é uma forma de praticar a santa caridade, que bem poucos observam. Se poucos já praticam a indulgência, e a gente fala tanto de caridade, poucos praticam a caridade dessa forma. Sabe por quê, gente? É fácil a gente fazer a ação material. É fácil a gente contribuir com dinheiro, com quilo de alimento, com enxoval, com campanha. E até traz um alívio para dizer, não, já doei tanto, já participei da rifa, já comprei a camisa da semana de Joana, já estou colaborando. É fácil. A forma mais fácil que tem. E essa forma aqui? Bem poucos observam. E desses bem poucos que observam, quantos praticam? Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir e hábitos a modificar. Ou seja, a nossa comparação não é com ninguém. Todos nós aqui encarnados estamos com o mesmo propósito. Mesmo, digamos assim, os grandes nomes do Espiritismo, os grandes líderes que recebem
né, reconhecimentos, prêmios de paz mundial. Se está encarnado na Terra, ainda tem algo a ser trabalhado. Ah, Yara, mas tem missão. E se falhar na missão? Se falhar. Que a gente pode, a gente tem orientações diversas sobre isso. A gente pode ter uma vida toda, eu vou dizer assim, honrada, até a velhice, chega na velhice e a gente escorrega. Justamente naquele defeito que a gente trouxe para trabalhar. Por isso que o nosso olhar não é para ninguém. Porque todos nós aqui, que aqui estamos na mesma condição de evolução. Quem já está mais evoluído não precisa encarnar aqui não, encarna em outro lugar, em outra esfera, em outra morada. Para viver outras experiências evolutivas. A Terra é um planeta de provas e expiações. Todos nós que aqui estamos para aprender a mesma lição. Só que a nossa tarefa é individualizada. A gente tem a mesma instrução. E que tudo reverbera para o ensinamento do Cristo Jesus, do Evangelho. Mas a nossa tarefa é individual. Porque o nosso confronto é com a gente mesmo, não é comigo. Nesse tópico, tem algo que também é muito desconcertante. Olhar. É que se eu não vejo os meus defeitos, ou se eu só vejo os defeitos dos outros, é porque eu estou justamente na condição de cegueira. E sabe o que é que nos deixa cegos e cegas? É o orgulho. Então, às vezes, a gente não vê atrás do nosso olho, mas a gente vê o cisquinho no olho do outro, porque a nossa vibração, a nossa conduta ainda está movida pelo orgulho. Por isso que a gente quer que o outro peça perdão. Por isso que a gente é rápido em repreender o outro. Por isso que a gente é rápido em corrigir. Por isso que quando a gente está numa decisão coletiva que o meu ponto de vista não prevalece, eu me ofendo. Porque todas essas condutas são condutas movidas pelo orgulho. Então, quantas mensagens a gente já recebeu sobre isso? Que o orgulho é a raiz de todos os males. Porque uma das consequências do orgulho é a visão cega sobre si próprio. E quanto mais cega eu estiver em relação aos meus defeitos, mais eu vou bater cabeça e repetir a mesma conduta e mais eu vou postergar a minha evolução. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. E consiste em não se verem superficialmente os defeitos alheios, mas em se procurar destacar o que há de bom e virtuoso no próximo. Como é que a gente olha para um assassino? Como é que a gente olha para o estuprador? Como é que a gente olha para o assaltante? A mensagem é clara, é qualquer falha. Só que a maioria das vezes, quando a gente olha, a gente se sente melhor. E a gente acha que não faz aquilo, que a gente está numa condição superior. Mas olha a mensagem. Todos nós temos más tendências a vencer e erros a corrigir. E a caridade tem a ver com a maneira como a gente olha, sobretudo aquele que a gente está ajudando. Até porque, se eu pratico uma caridade material para que eu evolua, não estou sendo caridosa. Eu não estou fazendo pelo outro, eu estou fazendo por mim mesma. Egoísmo. Se a gente olha para qualquer ser humano, independente dos atos,
e a gente não enxerga algo de bom, a gente não reconhece dele. Tá difícil de engolir. Como ninguém é perfeito, ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. É a parte agora dos questionamentos. 3 perguntas, para a gente finalizar. Seguramente não. A gente não tem o direito de repreender ninguém. Não nos cabe. E a gente é tão apressado. Rapidamente. Não, né? Seguramente não. Porquanto, cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela nos foi confiada. Aqui traz uma especificidade. Aqui fala de tutela confiada. Qual é o meu papel, qual é a minha função na vida dessa outra pessoa. Então, enquanto filho, está sob a minha tutela. Então, eu posso repreender. A verdade, é minha obrigação repreender. Porque eu estou numa condição que me permite. Então, não é um direito repreender o outro. Mas, me cabe orientar, dependendo de quem eu seja, da minha função na relação com o outro. Se eu não tiver uma responsabilidade, não me cabe. Mas, por isso mesmo, né, nessas situações que são necessárias fazer qualquer repreensão, quaisquer orientações, mas se for fazer, novamente, deveis fazê-las com moderação, para um fim útil. Então, se eu preciso repreender, se é minha função mostrar, se me cabe esse papel, é com moderação e de uma forma que seja útil para o outro. Não é gerando dor, revolta, não é gerando culpa que vai ser útil. Porque para ser útil, são aquelas orientações primeiras. Dar suporte, perdão, empurrar para frente, levanta, caiu, levanta, né? E compartilhar, mostrar a bondade e a misericórdia de Deus. A repreensão só é útil se tiver essa finalidade. Se não tiver, ela não é necessária. Ou seja, né, vou repetir, deveis fazê-lo com moderação para um fim útil e não, como a mais das vezes, pelo prazer de diminuir o outro. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. Se eu perguntar aqui, no nosso dia a dia, quantas vezes, principalmente nos mais íntimos, a gente se acha no direito de repreender? Muitas vezes pessoas que a gente não está numa condição disso. Que a relação é simétrica, não é hierárquica. E se, no momento da repreensão, a minha intenção for diminuir, for magoar, for gerar dor, maldade. Não tem palavra branda aqui, não. Né? No primeiro, é um dever, que é a caridade. Então, né, nas relações da psicologia sistêmica, ela fala das relações simétricas e das relações hierárquicas, assimétricas. Então, numa relação simétrica, está todo mundo numa mesma condição. Ninguém tem uma função hierárquica. Então, nessa relação simétrica, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente achar que tem o direito de repreender. Numa relação hierárquica é necessário um professor, um pai, um posto de superioridade, de comando, de tomada de decisão. Mas precisa ser feito em forma de caridade. É um dever que a caridade manda que seja cumprido.
com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve ser ao mesmo tempo dirigida a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Ou seja, mesmo naquela condição que é minha função, repreender, orientar, corrigir, eu preciso fazer de uma forma moderada e útil, para que gere o resultado, a modificação. E com todo o cuidado possível. Só que além disso, voltar a olhar para a gente, para mim, e me perguntar: e isso que eu estou vendo que está errado no outro, como é na minha vida? Como é que eu ajo em situações similares? E será que se fosse eu agiria de uma forma diferente? Quando a gente pensa que tem um espaçozinho para entrar na correção do outro, volta para a gente de novo. E aí que diz: ao mesmo tempo, olhe para você. Oriente, corrija, com todo o cuidado possível. Mas olhe para você e se avalie. No tópico 20, tem uma outra palavra que aumenta esse nó na garganta. Olha para essa questão. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Ou seja, se eu vejo, posso ajudar, e eu não faço nada, se eu posso agir dessa forma, posso dar uma orientação caridosa, misericordiosa, com todo o cuidado possível, eu não posso fazer? Esse é o questionamento de Kardec, a espiritualidade. E olha que resposta. Direta. Tudo depende da intenção. Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal. Ele existe. Será mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem? Ou seja, não tem problema a gente ver. Aí ainda diz o seguinte: esta ilusão prejudicaria o progresso. Ou seja, quando eu vejo algo, eu estou numa oportunidade de colaborar com o meu progresso e com o progresso da humanidade. O que a gente achar, e aí é algo assim que eu já comentei aqui, que é essa preocupação que eu tenho com essa ditadura do pensamento positivo, como se fosse dar tudo certo, como se a gente tivesse que ficar feliz, como se sempre tudo tivesse que ficar bem. E olha o que a espiritualidade diz: é uma ilusão, e é uma ilusão perigosa, porque compromete o nosso progresso. Então, o erro está em fazer que esta observação seja em detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade da opinião geral. Então, se eu vejo, se eu avalio, se a minha intenção é movida por amor, por misericórdia, eu olho para mim e eu avalio o que eu tenho condição de fazer, agindo com indulgência, com misericórdia, com todo o cuidado possível. O que vai contar é a minha intenção. E não é para ser feito de uma forma pública. Quando, a maioria das vezes, a gente vê algo, a gente comenta que nem percebe. A gente vê: e aí, fulano, tu viu o que fulano fez? Tu viu o que fulano disse? Tu viu o que fulano postou? Não se contenta, tira um print e compartilha. E uma das reflexões que eu fiz aqui sobre essa intenção, tudo depende da intenção, até as mensagens que a gente compartilha no grupo de WhatsApp, até as minhas postagens. Porque se é para dar uma indireta para o outro, se eu compartilho uma mensagem que eu acho que vai servir para o outro, eu estou aqui. Então, as intenções nos atos mais simples, mais cotidianos. E não precisa a gente ir muito longe para a gente ver
né? Como é que funciona a maioria dos grupos de WhatsApp, de qualquer espaço. Onde a gente vê os posicionamentos nas redes sociais. Alguém faz uma postagem, as pessoas se sentem no direito de ofender. A gente minimamente não tem o respeito que a pessoa posta o que quiser, não tem necessidade de confrontar o outro. Então, esse mundo virtual tem mostrado muito dessa nossa conduta. Compartilhar a mensagem no grupo para que fulano perceba, para dar uma lição de moral no outro. Estamos aqui. Né? Ou seja, também repreensível fazê-lo apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Orgulho de novo. Quantos conflitos nos grupos, nas relações de maneira geral, por conta de um comentário que alguém faz sobre o outro, colocando o outro numa condição nada gentil e delicada. É bem diferente quando, lançando um véu sobre o mal, no que diz respeito ao público, limitemos a observá-lo para dele extrair proveito pessoal. Olha a orientação. Quando a intenção é boa e eu avalio e julgo e identifico que eu tenho condição de orientar dessa maneira para essa finalidade, diz, joga um véu sobre o mal. E que isso não seja feito de uma forma pública, seja no espaço privado. E ainda se limitar para que traga um proveito pessoal. Isto é, para estudar em evitar o que reprova nos outros. Ou seja, como é que eu faço para agir de uma forma diferente? Essa observação em suma não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os motivos? Então, nesse momento, me coloco como alguém que quero ajudar o outro e a minha intenção, ou realmente uma intenção fundamentada na indulgência, eu preciso aprender com isso. Ou seja, eu nem estou numa condição de alguém que ensina, não. Eu estou como alguém que está aprendendo com a situação do outro, para que eu afaste de mim maior possibilidade de repetir isso. Para que eu aprenda. Não é para que eu ensine. E por fim, haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem, ou seja, existem situações que a gente pode comentar o mal de outra pessoa. É muito delicada essa questão. Gente, a espiritualidade não deixa. É muito delicado. E para resolvê-lo, é necessário se apelar para a caridade bem entendida. Ou seja, se você quiser comentar, publicizar, compartilhar o ato, a conduta de alguém, precisa ser com uma caridade bem resolvida. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Ou seja, se aquilo que a gente acha que é errado, se aquilo que a gente acha que é um defeito, só faz mal para a própria pessoa, fique na sua. Não se meta, não lhe cabe. Porque a espiritualidade é gentil, né? Fala muito delicado com a gente também. Mas o recado é esse. Se aquilo que a pessoa está fazendo só faz mal a ela, não há utilidade nenhuma publicizar isso. E foi o que eu falei um pouquinho atrás. A gente só é útil ao outro quando o outro reconhece a nossa possibilidade de servir. Do contrário, a gente muito mais afasta, muito mais atrapalha.
Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse de maior número. Ou seja, se o ato prejudica outras pessoas, essa é a avaliação delicada que precisa ser feita. Segundo as circunstâncias, e a gente já tem todas essas orientações para chegar aqui na circunstância. Desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever. Pode. Não diz que é. Aqui está flexibilizado. Pois mais vale que caia um homem do que virem muitos a ser as suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Ou seja, aqui somos nós novamente colocados diante da situação. Mesmo quando aquilo que alguém está fazendo prejudica outras pessoas, pese se a sua conduta vai gerar mais vantagem ou mais inconvenientes. Esse basear aqui não é sobre a conduta do outro, sobre a minha. A partir do momento que eu vou falar, a partir do momento que eu vou me meter nesse assunto, a minha conduta, a maneira que eu vou fazer, vai gerar mais vantagens ou mais inconvenientes? Porque se gerar mais inconvenientes, sou eu semeando as sementinhas que eu vou colher lá na frente. Por fim, indulgência é perdão, gentileza e bondade com o outro, independente da situação, independente da falta. Isso não é condicionado. É para qualquer pessoa, em qualquer atitude. E se eu não agir, não aprender a sentir perdão, gentileza e bondade, eu não vou receber o mesmo de Deus. Então, com o outro, eu preciso me trabalhar para oferecer isso. Mas comigo é a autoavaliação. Os espíritos que orientam essas instruções usaram a mesma palavra, severidade. Seja severo com você. Se avalie. Qual é a sua intenção? Cadê a caridade? Para que é que você quer fazer? No momento que você se predispõe a ajudar, você está sendo movido pelo quê? É para ajudar mesmo ou é para se sentir melhor? É para dar ou é para receber algo em troca? Eu estou aconselhando ou eu estou manipulando, dizendo o que é que o outro tem que fazer? Com o outro, perdão, gentileza e bondade. Conosco, uma autoavaliação severa. Como eu estou lidando com o que eu vejo no outro? Estou rápido em querer corrigir o outro? Ou eu estou olhando como uma oportunidade de me corrigir? Nessas instruções, gente, o outro que aparece como o nosso professor. O outro que erra é o instrumento da nossa transformação. Enquanto a gente é colocado em situações e em dilemas com os nossos valores, com os nossos princípios, com a maneira que a gente age com a gente, com as nossas ilusões, com os nossos altos conceitos e com aquilo que a gente tem oferecido ao outro. Então, em resumo, a indulgência é praticar a caridade. E fora da caridade, não tem salvação. Então, que os nossos amigos espirituais, os seres de luz, que nos acompanham e que não desistem da gente, que Ele nos conduza
Porque se a gente está aqui 160 anos depois, ouvindo isso, que a gente ainda não aprendeu. E quando eu estou falando a gente, eu estou falando dos meus atos, das minhas ações, dos meus sentimentos, mas também eu estou olhando para a gente enquanto humanidade, enquanto irmãos, contribuintes, parceiros no progresso e na evolução, na regeneração do planeta que cabe a todos nós. Porque também, se a gente olhar para a gente, muitas vezes a gente tem sido útil. Então, se tanto eu pratico, quanto eu recebo isso dos outros, é porque existe algo no coletivo que estamos todos nós repetindo. Como é que a gente muda? Começando em mim. Que a orientação, a instrução é clara. Vou voltar lá na primeira. Queremos hoje vos falar da indulgência. Esse sentimento doce, fraternal, que todo homem deve ter. E se a nossa conduta com o outro, diante do erro do outro, não é doce, não é fraternal, que a gente aprenda. Gratidão. Que Deus nos abençoe.